texto que a gente vai discutir é do Rüsen, um primeiro capítulo de História Viva, que, como eu já tinha dito a vocês, História Viva é o terceiro volume da trilogia do Rüsen. E esse terceiro volume trata das formas e funções do conhecimento histórico. Ou, em outras palavras, trata das formas estéticas, das intenções retóricas e do uso prático do conhecimento histórico. O primeiro capítulo desse terceiro volume é dedicado às formas estéticas e às intenções retóricas, é o que ele está chamando aqui de tópica. E o segundo capítulo é voltado para o uso prático do conhecimento histórico, ou pensado também em termos de função, a função prática do conhecimento histórico. Então, não por acaso é intitulado Didática da História. Então, no nosso caso, a gente vai se ocupar dessa primeira parte, a tópica, porque diz respeito mais diretamente à historiografia como forma de apresentação. Forma de apresentação entendida como uma das etapas, uma das fases de produção do conhecimento histórico, que se diferencia virtualmente da pesquisa histórica. Bom, como o próprio autor afirma, formas e funções são essenciais ao trabalho do historiador, pois é nelas que o trabalho do historiador, iniciado com a pesquisa documental, se completa. É com as formas e funções que o conhecimento histórico toma vida. É com elas que se responde às carências de orientação. Na realidade, o que ele está pensando aqui em termos de formas e funções como indispensáveis à produção do conhecimento histórico sintetiza essa proposta do Rüsen de uma teoria da história que parte da vida prática e volta para a vida prática. Na interpretação dele, que eu concordo inteiramente nesse caso, o conhecimento histórico não faria o menor sentido, não teria razão de ser justificativa, no caso ele não servisse, não tivesse uma utilidade prática. E essa utilidade prática, como a gente já vem discutindo, é a capacidade, ou é o potencial de orientação que o conhecimento histórico é capaz de oferecer para o que ele está chamando aqui de público destinatário, os sujeitos da historiografia. Esses sujeitos da historiografia podem ser historiadores profissionais, o público especializado, os pares, colegas da mesma corporação de ofício, como também pode ser o público não especializado. De qualquer maneira, ele está concebendo aqui num sentido mais abrangente de público-alvo. Então, com essa perspectiva de conceber formas e funções como partes do conhecimento histórico, que a gente não pode... partes dessas que a gente não pode abrir mão, o Rüsen se afasta de uma tendência até bastante comum a considerar, ou mais do que isso, a marginalizar o aspecto da forma. Porque tem uma tradição na história, na teoria da história, de opor método, um método que é a pesquisa empírica associada à regulação metódica, como sendo exemplo ou uma característica predominante do trabalho científico, controlado, regulado. Existe uma tendência em opor esse controle metódico ao que a gente poderia chamar aí de perfil literário, do conhecimento histórico, que supostamente estaria aí mais próximo dessa tendência artística, do formato das artes. Como diz o Hayden White, o texto histórico como artefato verbal, ele se aproxima mais das artes e da literatura do que propriamente da ciência. A perspectiva do Rüsen é bem diferente, porque ele concebe as duas coisas como sendo partes de um todo, que é o conhecimento histórico. Então, nesse sentido que ele se afasta dessa tendência que marginaliza o aspecto da forma. Como a gente vai ver, o que o Rüsen propõe é pensar as formas de apresentação dos dados colhidos e conquistados com a pesquisa histórica, pensar essas formas de apresentação como também sujeitas à regulação. Não são formas de apresentação absolutamente livres, o historiador não tem liberdade plena, absoluta de apresentar o conhecimento histórico sem uma certa dose de controle, não só o controle empírico, mas também controle argumentativo, também controle sobre o formato ou a formatação historiográfica, como ele diz. Então, para o Rüsen, não há esforço de pesquisa que não tenha como objetivo final as formas de apresentação. Embora seja muito comum, quando a gente desenvolve pesquisa,
no meio do caminho, né, quando já passou ali da análise documental, mas ainda não escreveu o texto, de certa forma se sentir ali satisfeito, né? Para o pesquisador é comum que a prática da pesquisa empírica seja suficiente para suprir aquelas carências de orientação. Mas, como o trabalho historiográfico não para no meio do caminho, né, um exemplo disso é quando a gente desenvolve pesquisa de mestrado, de doutorado, né, ou tem um projeto financiado pelo CNPq, você não pode se dar o luxo de parar no meio do caminho. Quando é uma pesquisa, digamos, diletante ou sem esse propósito formal, né, de apresentar uma tese ou de apresentar um artigo científico, né, talvez a gente possa até fazer isso. Pesquisa e se dar por satisfeito com o que encontrou nos documentos. Caso contrário, inevitavelmente, a gente tem que apresentar os resultados da pesquisa empírica na forma de um texto. Então, nesse sentido que ele está dizendo que não há esforço de pesquisa que não tenha como objetivo final as formas de apresentação. Não é por acaso que eu estou trazendo essa discussão, né, sobre a tópica nessa disciplina de historiografia. Numa das aulas eu até comentei com vocês que isso tem até uma certa urgência de ser discutido se a gente levar em consideração alguns argumentos que são usados por plagiadores. Eu contei um caso aqui de um sujeito que se justificou, né, tentando explicar o inexplicável, por que tinha plagiado, dizendo que a pesquisa ele já tinha feito, só faltava escrever. Como se escrever fosse, né, uma coisa de menor importância, ou que pudesse ser atribuída ou passada adiante, passar a responsabilidade para outra pessoa. Então, na realidade, tanto a atividade de pesquisa empírica quanto a escrita, né, historiográfica participam de um mesmo processo de produção do conhecimento. Então, nesse sentido, o Rüsen não ignora o componente literário do conhecimento histórico, negado ou, muitas vezes, indigesto para alguns historiadores. Ao contrário, ele considera esse componente como parte essencial do conhecimento histórico. Resta, no entanto, saber que tipo de operação se realiza ao se passar da pesquisa empírica à formatação historiográfica, mas sem perder de vista o fato de que a remissão da historiografia à pesquisa não pode faltar. Então, aqui ele está pensando, até mencionei isso na outra aula, ele está trabalhando com um processo de transição, digamos assim, né, da pesquisa empírica, aquele momento que, como eu disse para vocês, é um momento em que o historiador se isola, num certo sentido, né, ali com seus documentos, se afasta um pouco do seu próprio tempo presente e fica ali um tanto mergulhado no universo do passado, das personagens envolvidas nesses acontecimentos postos em análise. Ele está pensando como é que se dá a passagem desse momento de introspecção, de ensimesmamento com os documentos, para a apresentação do que foi encontrado, né, em termos de informação sobre a experiência e também de análise desses dados. Então é hora de comunicar, né, como se dá a transição da pesquisa empírica, que é solitária, para a comunicação dos resultados dessa pesquisa, que é já um processo de tornar público os resultados da pesquisa. Então, ao mesmo tempo que ele não deixa de mencionar, é que essa transição não implica ou pensar separadamente a pesquisa histórica e a formatação historiográfica, o ato de escrever, né, a produção literária. Essa separação ela é artificial, ela é formal, ela não é uma separação de fato, até porque essa separação não pode acontecer. Então, quando ele diz que não se pode perder de vista a remissão da historiografia à pesquisa, o que ele está dizendo para a gente se a gente não vincular os dados empíricos conquistados com o auxílio do método na hora de escrever uma obra historiográfica, a gente nunca vai ter, na realidade, uma obra historiográfica em mãos. A gente pode ter uma obra literária, a gente pode ter uma obra ficcional, né? uma obra até filosófica, mas não historiográfica. Para caracterizar um texto como historiográfico, é indispensável essa referência constante a esse conteúdo empírico das histórias, né? Cientes dessa relação ou desse entrelaçamento
entre pesquisa e formatação historiográfica, é possível distingui-las como duas fases do processo de produção do conhecimento histórico, lembrando, como eu disse, que se trata de uma distinção artificial, é um artifício de entendimento, é quase como uma estratégia didática para entender o que caracteriza as especificidades da pesquisa empírica e da formatação historiográfica como etapas diferentes de produção do conhecimento histórico. O segundo volume da trilogia do Ruijsen é todo voltado para a análise dessa etapa que é a pesquisa histórica. Então, ali ele apresenta como é que funciona, é uma introdução ao método histórico, inclusive, né? Como que funciona a heurística, a crítica, a interpretação, né? Como é que se dá esse processo. E o terceiro volume trata aí da formatação historiográfica.